Olá! Hoje no mundo político, a gestão do Ministério da Saúde na pandemia, a politização da compra da vacina e os 9 meses da crise sanitária, um balanço desse período. Eu vou conversar com o médico e advogado sanitarista Daniel Dourado. Daniel, muitíssimo obrigada por atender o mundo político, a TV Assembleia. Olá, Vivian, um prazer estar de volta aqui com vocês. É uma satisfação, embora o nosso motivo da conversa não seja um motivo muito bom, que é falar de Covid-19, né? Com certeza, mais urgente, né? Vamos lá. Essa semana nós assistimos um embate entre o ministro da Saúde, né, o ministro do governo Bolsonaro, Eduardo Pazuello, e governadores. No centro da discussão, a urgência da entrega da vacina à população, né? Os governadores têm pressa, porque eles é que vão mais diretamente, governadores e prefeitos que vão atuar nesse sentido. O ministro falou em 60 dias, para final de fevereiro. Na sequência, no dia seguinte, já mudou um pouco o discurso, mas o fato é que permanece a dúvida sobre a ação do Ministério da Saúde. Então, a gente vai começar com esses últimos lances para tratar, na verdade, de toda uma novela que se desenrola desde março no Brasil, né? E eu queria saber como é que você avalia, como é que você olha para esse momento, que é a discussão que politiza a compra da vacina. Bom, primeiro é bom a gente ver o seguinte: a declaração do ministro da Saúde ele tem colocado muito nas contas da Anvisa, né? Assim, a liberação e eventual possibilidade de uso da vacina no Brasil, né? Ele pega uma informação que é verdadeira, que é a seguinte: para uma vacina ser distribuída, mesmo comercializada ou distribuída pelo SUS no Brasil, ela tem que ter uma autorização da Anvisa, né? Em regra, como é que funciona isso? Qualquer produto para uso da saúde, assim, que é submetido ao regime de vigilância sanitária, seja medicamento, seja equipamento, insumo e vacina, do ponto de vista regulatório ao medicamento, ele, em regra, ele tem que passar por um procedimento administrativo que se chama registro, tá? E que é de competência só da Anvisa. O que eu quero dizer com isso? Competência é o nome que a gente fala juridicamente. Quem tem o poder de dar o registro de uma vacina é apenas a Anvisa. Os estados, eles não podem, no Brasil, no modelo do federalismo brasileiro, um estado não pode registrar uma vacina só naquele estado, de modo que uma vacina fosse liberada num estado e não em outro, por exemplo. Isso não é possível no Brasil. Ela só pode ser liberada para o país inteiro, né? Uma competência federal, é assim que a gente diz. Bom, o que acontece? Esse registro, esse procedimento, o procedimento demora muito, né? Existe uma previsão na lei de 90 dias, né? Mas essa previsão raríssimas vezes é cumprida, né? Porque não tem nenhuma sanção para a Anvisa quando ela não cumpre esse prazo. Então, o que existe hoje é um outro dispositivo que foi acrescentado nessa mesma lei, que é uma lei de 76, mas ela foi várias vezes modificada, que é a lei justamente essa de vigilância sanitária de medicamentos, e ela, assim, há a possibilidade de que o registro chegue em casos prioritários a 120 dias. Bom, tudo isso para dizer o seguinte: num momento desse de epidemia, não dá para esperar tanto tempo. Então, o que o Congresso Nacional fez lá em fevereiro, né, assim que foi declarada a emergência de saúde pública? Aprovou uma lei, né, para enfrentamento da pandemia, né, no Brasil. Então, essa lei, que é a Lei 13.979, ela está... tudo que diz respeito ao enfrentamento da Covid no Brasil, ela está entrando nessa lei. Quando foi ali em meados de maio, o Congresso aprovou a possibilidade de a Anvisa dar uma autorização excepcional e temporária para medicamentos, qualquer coisa que viesse. E agora é essa lei que está sendo acionada pelos governadores para a liberação da vacina. Por que isso? Porque nessa lei há a previsão de que a Anvisa pode liberar sem o registro, que foi isso que eu falei que demora meses, ou seja, essa autorização ela seria uma autorização excepcional até o registro sair, e a Anvisa tem que se pronunciar em 72 horas, quando isso acontecer, né? Os requisitos para isso são que seja algo essencial para o enfrentamento da pandemia, então não pode ser, o laboratório não pode aproveitar e colocar qualquer medicamento lá, então tem que ser, no caso, a vacina, né? Porque é de enfrentamento da Covid,
e precisa estar liberado em alguma agência estrangeira. A lei, no caso, previu quatro agências estrangeiras, que é dos Estados Unidos, da União Europeia, do Japão e da China. Bom, aí começa essa disputa com os governadores, porque os governadores... E aí o ministro da Saúde fala, não, mas vai demorar 60 dias. Mas o que ele tem em mente? Ele tem em mente esse prazo, muito provavelmente, ou ele está usando essa narrativa política, excluindo que tem essa lei, né, uma lei sancionada, e que, na verdade, vale até fazer uma ressalva. Quando foi sancionada, esse prazo de 72 horas, o Bolsonaro vetou, mas ali no final de agosto o Congresso derrubou o veto. Então esse prazo está valendo porque o Congresso derrubou o veto do Bolsonaro. Então o ministro da Saúde, claro, obviamente, sabe disso. Então quando ele fala em 60 dias, ele já deve estar querendo dizer o registro final. Esse registro final, que eu te falei que pode demorar 120, a Anvisa está dizendo que vai demorar menos para as vacinas, porque agora em novembro, a Anvisa criou um processo diferente de submissão contínua. Então, em vez de esperar terminar os estudos para começar a analisar, a Anvisa já começou a analisar de algumas vacinas, de 3 vacinas especificamente, para quando sair, esse registro sair mais rápido. Então, acho que é daí, só pode ser daí que ele tirou esses 60 dias. Mas ele está desconsiderando essa possibilidade de dar uma autorização temporária, né? Então, tudo isso para dizer o seguinte... Autorização emergencial. Isso, emergencial. Agora, por que a preocupação dos governadores é essa? Porque um governo estadual, ele pode fazer contrato? Pode. Os governos estaduais já estão fazendo contrato. Né, o estado de São Paulo tem um contrato com o laboratório Sinovac da China para produzir no Butantan. O estado do Paraná já fez um contrato lá com o Instituto Gamaleya na Rússia. E existe essa possibilidade. O próprio governo federal, o Ministério da Saúde tem um contrato com a AstraZeneca. Então, os contratos podem ser feitos. Mas essa vacina, mesmo que ela exista, ela só pode ser entregue para a população se a Anvisa der essa liberação. Então, tem que fazer esse pedido emergencial e a Anvisa tem que liberar. Por isso que eu digo, o ministro da Saúde, Pazuello, ele tem colocado na conta da Anvisa, olha, isso aí vai demorar para liberar, e os governadores, obviamente, quem é que vai esperar 60 dias ou mais? Mas numa situação como essa, que for invocada aí essa autorização emergencial, com prazo de 72 horas, a Anvisa é levada a dar uma resposta. Ela tem que dizer sim ou não. Ela não pode simplesmente ignorar. Pois é, o que está na lei é o seguinte, aí tem uma redação meio polêmica, que é o seguinte, esse dispositivo foi o mesmo dispositivo que o Bolsonaro vetou e o Congresso derrubou. Está escrito o seguinte, que a Anvisa tem que se manifestar em 72 horas, e em caso de, se ela não se manifestar, essa autorização emergencial vai ser concedida automaticamente. Agora, qual é o sentido desse automaticamente que está na lei? Ninguém sabe muito bem, porque não significa que vai existir uma autorização tácita, tem gente até que tem defendido isso, que se a Anvisa não falar nada, os governadores podem dar, né? No meu entendimento, isso não é possível, porque seria uma maneira de simplesmente ignorar a Anvisa. O que eu acho que pode ser feito nesse caso vamos dizer que isso seja feito, os governos vão lá, acionam o Supremo Tribunal Federal e, judicializando, o STF vai obrigar a Anvisa a dar essa autorização. Isso pode acontecer. Alguns governadores já estão se antecipando a isso, né? Essa semana, o governo do Maranhão já entrou, antes de ter qualquer vacina pedido autorização, ele já entrou com um pedido de liberação no STF para o caso de alguma das vacinas serem pedido autorização emergencial e a Anvisa não fizer nada. Então, os governadores já estão indo por esse caminho e ontem, nós estamos falando nessa semana, o Conselho Federal da OAB entrou com uma ação também no STF, mais ou menos com a mesma ideia, só que para liberação geral. Na verdade, o do estado do Maranhão, mesmo que ele vá liberar, ele não vai liberar só para o Maranhão, né? Tem que ficar claro, ele vai liberar para o país inteiro. Cresce a pressão, né? Cresce a pressão. Aqui no Horizonte mesmo, o prefeito já anunciou a negociação com a Sinovac. Né? Uhum. Mas o fato é que os brasileiros estão olhando, não é, para essa questão e se perguntando por que demora, por que não lançar a mão da legislação que foi aprovada no início do ano? Por que o Reino Unido já consegue começar a vacinação e os Estados Unidos também, em que pese que são países ricos, que têm laboratórios próprios, não é? Mas como é que você vê, por onde passa a decisão do Ministério da Saúde e do governo federal?
Pois é, tem uma incógnita aí, porque é difícil entender por que o Ministério da Saúde demorou tanto para agir, né? Enfim, a gente até tem suposições, porque assim, a gente percebe que isso não começou agora com o ministro Pazuello, lá desde o começo da epidemia, quando era o ministro Mandetta, ainda teve várias medidas perdidas, assim, né? Aqueles protocolos de uso de drogas sem eficácia, né? Enfim, autorização de protocolo de tratamento precoce, que é um negócio que é muito estranho. Lá no começo já era estranho, porque não tinha eficácia comprovada, mas já tem vários meses, do que já é mais grave do que isso. A gente já sabe, já tem comprovação, farta evidência científica de que esses medicamentos do tal kit Covid, eles não funcionam. Né? E o Ministério da Saúde agora, semana passada, a gente viu uma entrevista coletiva do secretário executivo do Ministério da Saúde, dizendo que o tratamento precoce, etc. E tal. Então, eu acho que teve aí um enfrentamento muito ruim, muito errático, um recado para a população, ao contrário do que deveria ser feito, porque, por outro lado, as medidas que de fato têm eficácia comprovada, como distanciamento físico, uso de máscara, as declarações são sempre ao contrário, né? Sempre boicotando, né? O Bolsonaro sempre falando contra isso. Então, acho que vai nesse contexto essa forma de lidar com a vacina, né? Porque lá desde março, de abril, a gente já sabia que algumas das vacinas que seriam provavelmente eficazes, que agora a gente está vendo que são, né? Vou dar aqui o exemplo da vacina da Pfizer, BioNTech, que foi agora, essa semana, o Ministério da Saúde anunciou que vai fazer um contrato, né? Tem uma vacina do laboratório Moderna, são vacinas de tecnologia nova, que nunca foram utilizadas, ou seja, a vacina de RNA, né? Um tipo novo de vacina, então já se sabia que, olha, quando essa vacina chegar, vai precisar de uma logística diferente, que é aquele freezer de menos 70, né? Que não existe no Brasil, né? Para construir essa infraestrutura demora, né? E isso não foi sequer considerado, né? Se apostou totalmente numa única vacina, né? Que é a vacina da AstraZeneca, que agora, infelizmente, ela teve um certo atraso nos resultados, porque soltou os resultados e, enfim, teve lá um problema no estudo clínico, enfim, a gente não precisa entrar nesse detalhe, mas apostou tudo numa só, quando era claro que uma única vacina não ia ser suficiente para vacinar toda a população brasileira, né? E agora a gente está vendo que até o edital de compra de seringa está atrasado, quer dizer, uma coisa que era óbvio, devia ter feito isso já muitos meses atrás, pode ser que atrase, imagina, é claro que os estados têm estoque de seringa, né, pelas outras campanhas de vacinação, né? Então o que a gente tem agora é o seguinte, a gente tem que torcer aí para que as vacinas que usam estrutura, como por exemplo do Instituto Butantan, é uma vacina de técnica tradicional, ela pode ser usar a rede das campanhas de vacinação já existentes, a geladeira, os pontos de vacinação que já existem, né? Então, assim, torcer para essas vacinas poderem ser rapidamente distribuídas, né? E essas outras vão demorar. Então, isso tudo que vai acontecer vai atrasar um calendário que já poderia ter sido concebido com alguns meses de antecedência. Além da aposta na AstraZeneca, né, tem também a participação num consórcio, mesmo que tardiamente. O governo entrou num consórcio que reúne aí países em desenvolvimento para compra conjunta, não é? Mas tinha que ter sido feita aí uma reserva, e essa reserva é de 10%. O próprio ministro anunciou uma capacidade de 40 e poucos milhões de doses, não é? Que vacinaria 10% da população. E o que você achou dessa decisão? Quer dizer, seria a aposta, faltou essa aposta nesse consórcio? O governo fala que poderia ter sido, ficaria muito oneroso fazer uma aposta maior. O que você acha dessa estratégia? O consórcio internacional é o COVAX Facility, né? O Brasil no começo não entrou, né? Demorou para entrar, e quando entrou optou pela cota mínima, que é de 10% da população. O governo diz que consegue negociar um preço melhor direto com o laboratório, que essa vacina que ele está pedindo lá é a mesma, é da AstraZeneca, né? Acho que poderia ter optado por os países em média estão optando em torno de 20% da população, né? Nem todos os países estão entrando comprando tudo desse consórcio, né? Eu acho que assim, a medida deveria ter sido tomada, talvez até poderia ter pegado um pouco mais aí do consórcio, mas fazer também apostas em outras vacinas, né? Por exemplo, a vacina no começo foi vista com alguma desconfiança, a vacina do
Sputnik, né, da Gamaleya na Rússia, porque a Rússia soltou antes de soltar os dados, já falou que estava liberada, então foi meio estranho antes dos dados aparecerem, mas agora já estão aparecendo os dados, parece que a vacina vai ser boa. A vacina, ela usa uma técnica semelhante também de vetor, semelhante da AstraZeneca, uma vacina possível, né, de ser adquirida. O estado do Paraná fez um contrato, né? A própria vacina do Butantan, e aí a gente entra no começo da nossa conversa, né? O Brasil, eu não tenho o dado de cabeça, mas eu acredito que cerca de metade das vacinas, ou próximo disso, das vacinas que são compradas pelo Ministério da Saúde, são produzidas no Instituto Butantan. Por que agora essa birra, né, com a vacina do Butantan, né, enfim, uma resistência gigantesca? Porque é isso, existe uma disputa, sobretudo, a gente está vendo isso claramente, entre o governo do Estado de São Paulo e o governo federal, né, na figura ali do governador João Dória e do Bolsonaro, disputando um espaço político, e a população está no meio. Quer dizer, essa vacina do Butantan é uma delas que deveria ser levada em consideração. Agora, vários estados já estão buscando, né, comprar diretamente, porque isso é possível também, né? Então, acaba que a disputa agora se deslocou para esse campo jurídico regulatório, porque o Ministério da Saúde está falando, não, isso aí é Anvisa e tal. E, infelizmente, a gente vê que a Anvisa parece que está também entrando nesse jogo político, né? É bom a gente lembrar que a Anvisa... Pois é, a Anvisa é uma agência reguladora independente, né? Embora os diretores sejam indicados pelo presidente da República, o presidente da República não pode demitir os diretores da Anvisa, ela tem autonomia financeira, ou seja, ela é um órgão de Estado do Estado brasileiro, né? Ela não é do governo, né? É diferente do Ministério da Saúde, só que a Anvisa está entrando nesse jogo, está atrasando, enfim, a gente tem uns indícios aí de que a Anvisa está sendo usada politicamente, porque enfim, é impensável em outros tempos, mas agora está acontecendo cada coisa, né? Isso pode virar apesar de ser uma disputa entre dois adversários, não é? E ganhou essa dimensão porque é uma disputa entre dois adversários políticos e eleitorais, pode acabar derrotando o próprio trabalho do Butantan. E a população? Você acha que o derrotado pode acabar sendo, não é, essa disputa entre eles acabar deixando aí, né, no campo de batalha não só a população, mas também a própria vacina, não? Eu acredito que assim, se isso acontecer, porque o que está se desenhando agora o Butantan já disse que tem capacidade de produzir ali cerca de 45 milhões de doses, né, dos próximos meses. Já tem umas doses que foram trazidas diretamente da China, porque é produzida pelo laboratório chinês. O que pode acontecer essa vacina ela ser licenciada por uso emergencial nos países, né, na própria agência chinesa, Estados Unidos, Europa, e a Anvisa atrasar essa liberação, né? Então, é isso que está se desenhando. Eu espero, sinceramente, que não aconteça, mas se acontecer, vai ser judicializado. E o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, o STF, vai decidir nesse sentido. Acho que vale até mencionar isso. O STF ele não é afeito, e eu concordo com isso, com a possibilidade de simplesmente ignorar a Anvisa, que alguns governadores estão levantando essa possibilidade. Falar, não, se for liberado fora, já poderia direto distribuir. Isso eu acho que não vai acontecer, acho que não deve acontecer, porque o Brasil, como Estado, a gente tem que esquecer desse momento, mas o Estado brasileiro ele não pode terceirizar, ele não pode delegar a obrigação dele de cuidar da saúde da população para uma agência estrangeira. Ele não pode chegar e falar assim, não, a Anvisa agora não vai mais olhar, se a agência estrangeira liberar, está valendo aqui. Não. Mas então, eu acho que o STF pode obrigar a Anvisa a tomar uma atitude. Isso. Exatamente. Então, eu acho que a linha vai ser nesse caminho do Supremo falar, Anvisa, olha, você tem que se pronunciar em tanto tempo, e aí o STF mandando, a Anvisa vai, ou então, se eventualmente negar, o que a gente não espera, ela tem que dar um fundamento para isso. Mas eu acredito que o caminho deve ser de obrigar a Anvisa a conceder essa autorização, como eu disse, se cumpridos os requisitos legais, né? Agora, esse imbróglio todo, essa semana teve um condimento que foi a manifestação de 11 ex-ministros da Saúde, num manifesto bastante duro com o Ministério da Saúde, com o governo e tal. Como é que você viu, né, o tom e os argumentos que foram usados? Olha, eu achei um tom político duro. Eu até mencionei isso em outros fóruns. Assim, o fato de ter
Foram 11 ex-ministros de vários governos, inclusive do atual, né? A gente tem que mencionar isso. O ex-ministro Mandetta e o ex-ministro Nelson Teich assinaram essa carta de tom duro mesmo, dizendo que a estratégia de vacina é horrível, assim, eu não lembro exatamente as palavras, mas assim, desastrosa, e coisas desse nível, né? Acho que tem um tom político incompetente, né? Chamou de incompetente, um tom político importante, né? Enfim, acho que é sintomático haver ministros, desde o ministro Padilha, o ministro Chioro, o senador Serra, enfim, ministros de todos os governos assinaram. Teve uma ausência que acho que vale a pena falar, o ex-ministro deputado Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde do governo Temer, não assinou, né? Não por outro motivo, ele é o atual líder do governo Bolsonaro na Câmara, né? Então ele não assinou, mas 11 assinaram. Eu achei o tom forte, no meu modo de ver, é um texto histórico, assim, acho que não tenho recordação de se juntar tantos ex-ministros de governos diferentes, inclusive do próprio, para criticar uma condução. Agora, eu não sei até que ponto isso vai impactar diretamente, porque assim, efetividade. Porque problemas na condução a gente tem tido desde o começo, né? Pedidos de impeachment, eu já falei aqui em outras vezes e tenho falado em várias oportunidades, assim, tanto o ministro Pazuello quanto o próprio Bolsonaro já cometeram diversos crimes de responsabilidade que ensejariam pedidos de impeachment do ministro e do presidente, mas isso, sim, tem passado batido, né? Assim, não tem acontecido nada. Acho que ele tem uma base aí razoavelmente consolidada no Congresso, né? Não por acaso eu mencionei aqui o Ricardo Barros, porque é isso, o PP, PSD, esses partidos ali do chamado Centrão estão, de certa forma, dando uma base que ele precisa e isso está passando. Então, assim, brigando eu espero de uma forma bastante agressiva pela presidência, pelas presidências, né? Agora, exatamente, vamos ver essa disputa aí pela presidência da Câmara e do Senado, o que vai virar, né? Agora que o STF, mais uma vez o STF, né, decidiu basicamente o que está na Constituição, né? Não vai haver reeleição do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre. Mas vamos ver. Uma crítica também que surgiu nesse debate todo nos últimos dias, que voltou, não é? Já foi apresentado, mas é a aplicação de recursos que foram aprovados no orçamento de guerra no início do ano, e até agora o Ministério da Saúde, há 20 dias do ano terminar, ainda tem mais de 15% dos recursos não aplicados, né? Você como sanitarista, como advogado sanitarista, como médico, você acha que foi estratégico reter recursos, isso ainda pode ser usado, ou é mais uma manifestação questionável, uma decisão questionável do Ministério da Saúde? Só chamar que nessas críticas aparecem a questão dos recursos que foram destinados ao Exército dentro do mesmo foco, não é? De dinheiro para o enfrentamento à Covid, e é superior à do Ministério da Saúde. É uma coisa impressionante. Pois é, eu vejo isso no contexto dessa falta de noção, assim, do tamanho do desafio, né? A gente tem dito isso, não é nenhuma maledicência, porque foi o próprio ministro que falou, porque ele não sabia sequer o que era o SUS. O ministro Pazuello, né, já falou isso publicamente, ele não sabia o que era SUS. Então, assim, ele entrou lá e ele entrou com uma encomenda clara, né? Assim, quando a gente entrou, a gente não pode esquecer que foi justamente ele entrou como ministro interino quando o Nelson Teich saiu ao não aceitar assinar aquele protocolo do tal tratamento precoce, aquelas drogas do kit Covid que não funcionam, né? Eu nem falo mais o nome para não dar publicidade, mas assim, os medicamentos do kit Covid não funcionam, né? E o Nelson Teich, o que a gente sabe, embora ele não tenha assumido isso claramente, mas não quis ali naquele momento. O Pazuello entrou com essa encomenda, tanto é que ele entrou como ministro interino, no mesmo dia saiu o tal protocolo do Ministério da Saúde, que ele parou de chamar de protocolo justamente porque não pode, né, porque não seguia o trâmite legal para ser um protocolo oficial. Então, houve essa dificuldade de lidar, e desde então, né, se trocaram quase todas as diretorias do Ministério da Saúde. Então, acho que mesmo que tivesse o recurso em condição de gastar, como estava, até, como a gente brinca, né, até eles
entender onde ficam as gavetas do Ministério demora uns meses. Acho que eles não sabiam nem onde, como gastar, né? Provavelmente não tinham essa familiaridade da forma de fazer a transferência. E, claro, a gente não pode desconsiderar a possibilidade de ter aí um desinteresse político mesmo, né? Chega a ser um absurdo a gente pensar que na maior crise sanitária da história do país pode haver um desinteresse, mas se a gente escuta as manifestações do presidente da República e do próprio ministro, a gente vê que, de fato, parece que eles estão desconsiderando que já morreram quase 180 mil, nós estamos falando em dezembro, quase 180 mil brasileiros. Né? É um número extraordinário, é uma crise assim, humanitária sem precedente, né? E o presidente está fazendo piada, enfim, é como se não fosse com ele. Né? Então, acho que tem isso, tem uma falta de competência administrativa de gerir o dinheiro, e acho que tem essa falta de interesse político mesmo. É lamentável, é realmente desastrosa essa condição. Nós estamos completando 9 meses da chegada da pandemia ao Brasil, né? Só tentando, sei que nós já falamos muito de passado, mas eu queria fazer um retrospecto, eu queria que você fizesse um retrospecto, levando em conta que nós estamos terminando o ano, né? E esse ano é um ano perdido para todo mundo, né? Um ano muito, muito triste, muito dramático. Não se resume ao Ministério da Saúde e ao governo Bolsonaro, apesar de serem personagens centrais. Eu queria que você mostrasse o seu olhar sobre esse período e os principais acontecimentos. Bom, é até difícil fazer uma retrospectiva de um ano tão duro, né, para o país. Assim. Acho que quando a epidemia chegou, o Brasil teve tempo de se preparar, porque chegou primeiro na Ásia, né? A gente chegou a ver no Brasil a primeira onda na Europa acontecendo antes de começar efetivamente no Brasil. Né? A gente viu Bolsonaro, a história da gripezinha, né? A desconsideração, as manifestações que ia morrer menos gente do que na última epidemia de gripe, de H1N1, né? Enfim, né? Assim, coisas completamente descoladas da realidade, né? Eu acho que a gente não tem como não falar da responsabilidade do presidente da República, da responsabilidade dos ministros, e aí eu digo todos, embora a gente, né, acabamos de falar aqui que 2 deles parece que se deram conta da dimensão e agora estão criticando o governo, o que é bom, né? Eles não podem se dizer completamente surpresos porque eles aceitaram ser ministro do Bolsonaro, né? Que nunca escondeu de ninguém o que ele é e os valores que ele defende, né? Se é que a gente pode chamar de valores, né? Então, desde o início, a gente percebe que isso contaminou muito, né, a forma como o Brasil lidou, porque uma epidemia como essa, ela precisa de uma comunicação direta, clara com a população, né? As medidas principais de enfrentamento são medidas comportamentais, a população precisa entender por que vai usar máscara, por que vai fazer distanciamento social, porque ninguém gosta de distanciamento social, isso em nenhum país. Os países que fizeram confinamento, não é porque eles gostam de fechar o comércio, de fechar a escola, ninguém quer fazer isso. Né? Agora, se a gente tem uma mensagem clara com a população, a gente viu essa semana aí um discurso emocionado da Angela Merkel falando no parlamento alemão, né? Ou seja, demonstrando para a população aquilo. É claro que isso só não dá conta, esses países eles fizeram confinamento, fizeram também com multa para quem não usa máscara, né? Enfim, tem medidas de controle, mas tem um recado, né? Então isso atrapalhou demais, porque se a gente tem os líderes, tanto do governo federal quanto alguns estados, porque muitos estados tentaram por conta própria ali, né, levar. Então acho que isso atrapalhou, o Brasil não fez rastreamento de contato, que era uma medida essencial, né? O Ministério da Saúde foi fazer a ideia de ter um aplicativo para rastreamento de contato meses depois, ainda vale, mas assim, era para ter feito lá no começo, não incentivou as medidas comportamentais que eu estou falando, perdeu muito tempo fazendo propaganda desse kit Covid, né, assim, sabendo que não funciona, a gente não sabe para que eles tinham interesse. No início até tinha lá uma aliança lá com o Trump, que estava defendendo isso nos Estados Unidos, que também fez uma condição péssima nos Estados Unidos, né? Mas depois até que o próprio Trump abandonou isso, né? Enfim, agora não tem nem mais por que eles ficarem alimentando essa parceria com o Trump, que vai sair daqui a pouco, mas continuam, né? Assim, basta a gente mencionar que
coisa de semana passada, alguns dias atrás, o governo Trump colocou em votação na ONU, né, uma recomendação para que os países retirassem o apoio ao OMS, né, no enfrentamento da pandemia, uma coisa absurda, né? Sabe-se lá por quê? Porque os Estados Unidos saiu do OMS, embora o Biden já tenha anunciado que vai voltar, né? E o único país que apoiou isso, de todos os países da ONU, foi o Brasil. Então, assim, acho que se indica, um exemplo só, se indica como a condução foi ruim, né? E aí eu acho que vale a pena a gente dizer um pouco do que a gente falou aqui. Se tem responsabilidade do governo federal, do Ministério da Saúde, principalmente, a gente tem que falar também de uma certa responsabilidade aí de quem se omitiu, né? A gente falou aqui agora, o Congresso continua dando apoio para as medidas, vários partidos ali articulando, baseado em interesses outros, né? Apoio ao governo, tanto é que nem se considera a possibilidade de impeachment, né? Porque, ao meu ver, não que eu acho que vá resolver o problema político do Brasil, mas se a gente não abrir um procedimento de impeachment pro Jair Bolsonaro, que é o cara que mais cometeu crime de responsabilidade, acho que talvez na história, né, é como se o Instituto não fizesse mais sentido, assim, né, aquilo perde a razão de ser. Então, acho que tem uma parcela de responsabilidade aí de quem se omitiu, né, setores do Congresso que continuam apoiando, que continuam, né, deixando correr, né, enfim, isso tudo às custas de muita gente sofrendo, né? O principal papel do Supremo, apesar dele ter tomado a decisão em relação à autonomia não é? Quer dizer, na verdade, fazendo valer o que manda a Constituição, a autonomia de estados e municípios, tudo indica que o Supremo ainda será uma peça fundamental, né? Falando de poderes, como nós estamos falando de poderes, vai ser uma peça fundamental. Não, vai ser uma peça fundamental na decisão agora, como a gente acabou de falar, da vacina. Essa ação, é interessante que essa ação ela mostra bem como o discurso do governo consegue reverter. É uma ADPF, né, que foi ajuizada lá em abril, logo no começo da epidemia no Brasil, sobre as competências de estados e municípios, né? Aí a decisão final ainda não saiu, esse processo ainda não foi julgado, mas saiu a primeira decisão, né, do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que está na Constituição. Mas o teor do voto dele, né, que está disponível, né, eu li assim que saiu, e reli recentemente para falar sobre isso no debate, o teor do voto dele é todo no seguinte sentido, olha, o governo federal não está tomando atitude, mas ele não pode atrapalhar os estados e municípios. É para dizer o seguinte, olha, estados e municípios podem sim tomar decisões caso o Ministério da Saúde continue inerte. Isso lá em abril, o Ministério da Saúde estava, né, não fazendo o que deveria fazer. Então, a decisão dele, olha, se o Ministério não fizer nada, como não está fazendo, os governos estaduais podem fazer, né? E podem mesmo. Os planos de vacinação estaduais, eles são permitidos, né? Como eu falei, os estados eles não podem liberar a vacina, porque isso é uma competência exclusiva da Anvisa. Mas fazer um plano de vacinação, executar, criar um calendário de vacinação estadual, inclusive tornar aquela vacina obrigatória dentro do seu estado, as vigilâncias estaduais têm competência para isso. Então, olha que coisa, o voto do STF foi nesse sentido, e o governo conseguiu inverter, dizendo, olha, então a gente, já que ele está dizendo que os governos podem, o Bolsonaro começou a falar, não, isso aí é responsabilidade só dos governadores e prefeitos. Como se pudesse o governo federal se eximir de uma responsabilidade constitucional desse tamanho, né? Então, eles conseguiram inverter, dizendo que não, olha, o Supremo é que está dizendo que a gente não deve fazer nada. Não, o voto do Supremo foi dizendo, caso o Ministério da Saúde fique inerte, o Ministério da Saúde não pode atrapalhar, né? E os estados e municípios podem sim atuar, né? Ou seja, a gente percebe como o discurso atrapalha, né? Porque a gente tem visto esse discurso, inclusive, de parlamentares da base do governo, dizendo não é culpa do Ministério da Saúde, o Supremo falou que quem deve cuidar é estados e municípios. E o Supremo não falou nada disso, né? Então, a gente percebe que tem aí tem um papel fundamental do Supremo, só que o Supremo ele só age se ele é acionado, né? O Supremo não pode, embora tenha ministro lá que se pudessem tomariam a caneta, né, no lugar do executivo, mas o Supremo não pode, ele precisa ser acionado. E a gente tem aí algumas direções. Eu acho que agora, nesse episódio da vacina, claramente deve acontecer uma ação, mais uma vez, do Supremo para isso. E vale mencionar do Congresso também, porque essa lei que a gente falou aqui no começo, a Lei 13.979,
ela era inicialmente vinculada à declaração de emergência de saúde pública. Em agosto, passaram uma modificação na lei, agora ela está vinculada ao decreto legislativo de estado de calamidade pública, que acaba agora 31 de dezembro. Então, se o Congresso não fizer nada, essa lei vai caducar, né? E aí não vai mais existir nada disso que a gente falou, autorização excepcional. Então, o Congresso tem que, de alguma maneira... O Congresso não se distrai com a disputa interna, né? Pois é. A gente não sabe se o decreto de calamidade vai ser prorrogado. A gente escutou, parece que não. Acho que o Rodrigo Maia parece que deu umas declarações aí de que não, parece que não tem muito interesse, porque o decreto de calamidade ele é do ponto de vista fiscal, né? Ele é mais para dar uma folga fiscal lá. Mas vincularam a lei da Covid a ele. Então, se ele cair, a lei da Covid vai cair, a não ser que o Congresso prorrogue essa lei da Covid. Espero que faça, né? Agora, pensando na percepção da população, eu queria retomar, você estava falando em discurso, retomar aquele discurso que opõe o negacionismo à ciência, que foi uma coisa que permeou, um debate que permeou esses 9 meses e que foi extremamente forte no início e que continua na postura do presidente da República, dos bolsonaristas, continua presente. Eu queria saber o que você acha, qual que é a sua percepção da população, do comportamento da população em relação a esse debate. Que efeito ele produziu e se produziu, na sua opinião? Aí eu vou aqui dar a minha opinião, eu não faço estudos sociológicos de comportamento, né? Mas, assim, consigo fazer uma análise política do que a gente vê e baseado no que a gente vê em pesquisas, né? Eu percebo, assim, em torno do presidente, eles não agem com esse discurso de ciência, me parece que é porque ele tem uma forma de se comunicar com o público dele, com a base dele, em que esse discurso atrapalha. Eu quero dizer o seguinte, né? Alguns autores, sociólogos, dizem que a ciência ela ocupa o espaço da religião, né? Como aquela instância que diz o que é verdade, né? Então, se a ciência começa a entrar como aquilo que a gente acredita, né? E a gente tem uma parte da sociedade brasileira, na qual me incluo, né? Que a gente confia nos estudos científicos, naquilo que é produzido pelo método científico, né? Isso, de certa forma, acho que atrapalha a comunicação dele com a base, né? A gente observa isso e é difícil entrar nesse meio. Eu vou aqui dar um exemplo de um símbolo que me chamou muita atenção quando a gente fala disso, isso me vem à cabeça. A gente já sabia, já tinha saído vários estudos lá sobre a cloroquina no começo, né? Desconfiar, então vários estudos foram feitos e mostrou que ela não tinha eficácia, né? Isso, assim, depois de vários meses já sabendo que tinha, né? O Bolsonaro faz ali uma cena com uma caixa levantando como se fosse um objeto sagrado, né? Então, assim, é um outro registro de comunicação, né? Eu estou aqui me aventurando numa área que não é muito bem a minha, de comunicação, de sociologia, mas eu acredito que o comportamento da população está muito influenciado por isso, né? Por isso que a gente tem visto, isso a gente já tem visto, né? Em estudos já estão pegando, um movimento anti-vacina que nunca foi presente no Brasil, né? Que surgiu em outros países, nos Estados Unidos, em alguns países europeus, começando a crescer no Brasil. As pessoas começando a ficar desconfiadas da vacina, né? Não sabem muito bem por quê, né? Mas isso tem influenciado. A gente tem visto, inclusive, as pesquisas de opinião mostrando que está diminuindo aquela parcela da população que se diz propensa a se vacinar por conta própria, né? E enquanto isso, a gente vê o Bolsonaro falando que a vacina não vai ser obrigatória. Mas, enfim, não importa ser obrigatória, né? Assim, vacina obrigatória no Brasil existe há muito tempo, né? E obrigatória não é que vai o agente de saúde pegar a pessoa à força, não é isso. Tem lá umas sanções administrativas, mas isso nunca foi acionado, nunca precisou, né? As campanhas de vacinação sempre foram baseadas em informar as pessoas, olha, isso aqui é bom, né? Vacina já salvou milhões e milhões de vidas no mundo inteiro, né? Na história, né? Desde que a primeira vacina, a vacina da varíola foi inventada lá no século XVIII, século XIX, na verdade, né? Que foi no finalzinho do século XVIII, mas então, assim, vacina é uma tecnologia já amplamente usada e agora a gente está vendo uma desconfiança. Então, eu estou pegando o exemplo da vacina para dizer isso. Acho que o discurso ele tem atrapalhado nesse sentido de plantar uma semente da desconfiança na população em relação à ciência. E eu acho que isso tem um papel,
sabe? Isso tem um papel na agregação da base. Tanto é que ele não tem perdido o apoio na base dele, né? Ele fala essas coisas, faz essas coisas. Cada vez que a gente fica mais espantado, indignado, vem uma outra pesquisa e mostra que a base dele continua estável, que se tivesse eleição ele provavelmente estaria no segundo turno, provavelmente até seria reeleito se tivesse eleição no Brasil hoje. Então, é isso. Acho que a gente precisa entender muita coisa ainda da política brasileira para tentar desmontar essa bomba, sabe? Agora, encerrando a nossa conversa, nós falamos de tantos problemas, né? A pandemia é na verdade, um pacote de problemas, né? Uhum. Mas nós vimos que o SUS historicamente satanizado, né? Ele, pela mídia e, em geral, pela população, que acabou criando um imaginário sobre o SUS bastante negativo. E a pandemia, na verdade, coloca o SUS, coloca uma outra pauta sobre o SUS, né? Eu queria que a gente terminasse, nós falamos de tantos problemas, desse pacotão de problemas, essa percepção, essa mudança de percepção, a gente pode acreditar a pandemia? E como é que você avalia isso? Só para a gente encerrar, vamos encerrar com esse... Para cima, né? Olha, eu tenho todas as vezes que eu tenho oportunidade eu falo disso. O SUS é a maior política de redução de desigualdade do Brasil. A gente precisa muito cuidar do SUS, né? A gente falou de muita dificuldade das coisas que aconteceram, mas assim, graças ao SUS, graças a esse sistema federativo, inclusive, que permite que na ausência de ação do Ministério da Saúde, governos estaduais e municipais atuem, né? O SUS permite isso, tem recurso para isso, né? Claro que com limitações, mas é um sistema público baseado na solidariedade social. Acho que esse é o fundamento principal, porque a ideia de seguridade social que está na Constituição de 88, que a gente tem que falar que lamentavelmente está sendo questionado, né? Tem um grupinho de parlamentares aí dizendo que tem direito demais, né? Ou seja, mas é esse sistema de seguridade social que é financiado pela coletividade, em prol da coletividade, que permite que haja alguma resposta, apesar de todas as dificuldades que a gente falou, né? E que o impacto não fosse ainda maior, né? Vou dar aqui um exemplo rapidinho. Quando começou a epidemia nos Estados Unidos, os Estados Unidos não têm seguridade social, para quem não sabe, não tem um sistema público de saúde, né? Eles têm modelos lá de assistência social, mas não tem um sistema tipo SUS, né? Quando começou, tinha gente que não ia se testar porque não existia exame de graça, né? Nos Estados Unidos precisou o Congresso americano aprovar às pressas uma medida garantindo que as pessoas pudessem fazer o exame. Porque se o sujeito está lá, desconfiado que estava com Covid, mas ele não quer gastar o dinheiro para fazer o exame, e pior, se ele faz o exame e dá positivo, ele falta o trabalho, lá não tem uma legislação que garanta que ele receba pelos dias de atestado, né? Então, assim, esse modelo que a gente tem no Brasil de seguridade social é um modelo que precisa ser entendido como muito positivo, precisa ser defendido, né? A população precisa introjetar como um patrimônio do Estado brasileiro, sabe? Acho que esse é o recado que ficou da pandemia. Acho que a gente pode aproveitar, eu tenho aproveitado todas as oportunidades para falar disso. Gente, vamos cuidar do SUS, né? Não vamos deixar desmontar o SUS, porque essa agenda existe. Existe uma agenda de focalizar o SUS. Falar, não, o SUS vai ser só para a população que não tem renda, né? Isso não é bom. Isso não é bom. Quando fizeram isso com o ensino público, algumas décadas atrás, a gente perdeu qualidade. A gente não quer perder qualidade no SUS. A gente quer que o SUS seja para todo mundo. Mas tem gente que poderia pagar e usa o SUS. Tudo bem, isso vai acontecer, né? E isso vai ser reajustado, não pelo SUS, vai ser reajustado lá por uma reforma tributária, que vai tributar de forma mais justa. Isso precisa, de fato, acontecer no Brasil, né? Mas não é tirando o SUS que a gente vai resolver esse tipo de problema. Mas, enfim, tem assunto para várias conversas. Acho que quero deixar esse recado final aqui. Daniel, muitíssimo obrigada pela boa prosa, pela conversa tão importante, né? Nós estamos terminando o ano e escolhemos a dedo uma pessoa que pudesse tratar desse assunto que ocupou a vida de todos nós do mundo inteiro, né? Obrigado, Vivian. É um prazer estar aqui de novo. Estou à disposição, sempre que quiser bater um papo aí, enfim, sobre política, sobre saúde pública. Estou à disposição para a gente conversar. Um grande abraço aí para você e para todo mundo que nos assistiu.
Gente, eu conversei com o médico e advogado sanitarista Daniel Dourado, e nosso assunto, a pandemia, a politização da compra da vacina, esses 9 meses, né, e esse ano que foi totalmente tomado por essa questão. A gente fica por aqui.